Agora nós vamos conhecer as ferramentas e os equipamentos necessários e também como fazer o orçamento. Vamos saber quais são as ferramentas necessárias para que se possa mexer nesses alternadores. A gente sabe que tem vários tipos e assim tem vários tipos de ferramentas, mas existem alguns conjuntos básicos. Você pode dar aí a dica para a gente, Alberto, por favor? Você encontra no mercado, se você vai, por exemplo, se especializar como eletricista, você encontra caixa de ferramenta pronta para eletricista, que vem lá uma série de chaves, igual essas que estão no painel, vem multímetro junto, vem aquela canetinha de teste e assim por diante. Ou optar por uma caixa de ferramenta de mecânico. Tá? Normalmente você tem um carrinho já com uma certa quantidade, né? Ou uma própria caixa, depende muito de quanto você vai investir. Vem uma determinadas ferramentas, aí você vai ter que analisar no teu dia a dia quais são as ferramentas mais comuns que você vai precisar. Eu vou dar um exemplo, tá? A gente trabalha com uma... Eu fui fazer uma desmontagem outro dia para aprender do motor novo do AP, aquele motor 3 cilindros. E a caixa de ferramenta que eu tinha lá, as chaves, por exemplo, é a chave que a gente usa em vários tipos de carro. Aí chegou um determinado momento que para soltar a parte de cima lá do cabeçote, eu precisava de uma chave 18, e a caixa de ferramenta que a gente tinha não tinha chave 18, porque é uma chave que era muito pouco usada. Começou agora com esse motor, a gente teve que comprar uma chave 18 para complementar. Então a gente vai evoluindo de acordo com o que aparece para você fazer o reparo. Mas basicamente, Alberto, o que se precisa, um bom jogo de chave de fendas, a chave Phillips, chave estrela, que é aquela que se usou para tirar a porca da polia. Essa aqui. Aqui temos ali a chave Jogo estrela. de chave estrela. Precisa também da chave de boca, a chave canhão, todo esse aparato de ferramentas. Um jogo de chave Torx, tá? De parafuso Torx e de porca Torx também é importante. A chave Allen, enfim. E aí entra o seu lado empreendedor. Já tenho as ferramentas, aprendi a mexer, montar, desmontar, fazer os testes, etc. Como é que eu vou cobrar do meu cliente? Precisa saber fazer o orçamento. A gente preparamos uma tabela, uma planilha Excel, editável, está ela aí para você ver. Você coloca aí, onde está a sua marca, você pode colocar o seu nome, o logotipo que você for adotar, a marca da sua empresa, a data que você está fazendo esse orçamento, a ordem de serviço, porque isso é muito importante, você ser organizado como uma empresa, porque aquela ordem de serviço é o que vai estabelecer. Caso você esteja com uma oficina, não é isso, Alberto? Uhum. O seu carro está lá dentro, ele pode passar por uma fiscalização. Passou lá um fiscal, foi olhar, o que esse carro está fazendo aqui dentro? Ele está aqui para fazer um conserto. Qual é o conserto? Então isso está na ordem de serviço. Ali tem o nome do cliente, o modelo do carro, o contato com o cliente, telefone, e-mail, etc. E você faz então a anotação de todo o reparo ou os sintomas que o cliente te falou que o carro estava tendo para que então você possa fazer o reparo correto. Essa tabela que está no material complementar, ela é absolutamente editável, você vai ver lá que tem o custo das peças. Então tem o regulador de tensão, uma unidade custa R$100, você não vai precisar de duas, é uma só, valor final R$100. Placa do diodos, R$50. Vai ter o somatório lá, total dos custos de peças, R$150. Aí você vai colocar o preço da sua mão de obra. E como você falou lá no início, Alberto, a mão de obra tem um valor por hora. Então você pode cobrar a sua hora R$20, R$30. Claro, isso vai depender do quanto você está tão especializado, tão famoso para cobrar muito mais caro ou nem tão caro. E dos custos fixos que ele tem também, né? Aluguel e tal. Os custos fixos entram na tabela ali em outros custos, a gente mostrando a tabela novamente, repara que tem o custo da mão de obra, está ela aí, custo das peças, outros custos. São esses custos fixos. Se você tiver aluguel, conta de telefone, a conta de luz, a conta de água, no caso de você abrir uma oficina. Se você está fazendo o seu trabalho do tipo delivery, você vai à casa do teu cliente, esses custos já não são os mesmos, você vai ter o custo de transporte, talvez, do combustível, do carro ou da moto que você vai usar. Voltando na tabela, você vai ter, então, o custo de impostos sobre a mão de obra.
Se você tiver uma MEI, esse imposto já está todo embutido, a MEI é um imposto só e não tem que ficar, não tem esses 6% que você está vendo aí. E a margem de contribuição é aquela margem que você vai colocar para contribuir também com os teus custos. Se você faz uma propaganda, se você faz uma promoção, então essa sua mão de obra, esse seu serviço tem que ter aí uma margem de contribuição para que você tenha capital, tenha verba para fazer essas ações paralelas. Assim você vai construir o seu orçamento, vai poder entregar para o cliente e esse orçamento aprovado é o que vai determinar então a execução do serviço para todo esse processo, essa série de etapas que o Alberto apresentou aqui para a gente. É isso mesmo, Alberto? É isso aí. Algum detalhe no orçamento? O que você cobra a mais aí na história? Não, o que eu queria explicar para aquela... Eu não me lembro o nome daquela pessoa que perguntou se é mais barato reparar ou fazer... Ou colocar um novo. Foi aqui o Helder. A análise que você tem que fazer é uma questão do tempo que vai demorar para fazer isso. No seguinte sentido, para você desmontar um alternador, você não gasta muito mais que, bom, antes de tirando do carro e tal, você vai gastar ali 1 hora e meia no máximo para deixar ele nesse estado aqui, tá? Você tem que levar em conta, por exemplo, se você vai ter a peça ali disponível para fazer o reparo, ou você vai ligar numa loja de autopeça pedindo aquela peça, esperando que o motoboy venha entregar, tá? Então você tem que fazer esse tipo de análise. Vale a pena eu ter essa peça no estoque para fazer o reparo em 1 hora e meia e devolver o carro para o meu cliente? Com a infinidade de alternadores que a gente tem, se você for se preocupar em ter peça para todo mundo, você vai ter um volume grande de estoque. Você tem que levar isso em conta e levar em conta também o tempo que essa peça vai ficar lá, se ela não vai ficar obsoleta, tá? Então esse tipo de análise você tem que fazer. E depois também, você fez o reparo, a garantia é sua, né? Então se você tem certeza que você fez um bom reparo, você está tranquilo. Agora, quando você compra um novo, o que é mais comum hoje em dia é fazer base de troca, você leva o alternador velho num determinado representante lá do fabricante, ele vai te dar um recondicionado na própria fábrica, vai descontar o valor do velho, né? Você vai pagar a diferença e você tem a garantia ali como se ele fosse novo, né? Então esse tipo de análise você tem que fazer para ver se vale a pena mais reparar ou trocar o alternador, tá? Eu fui buscar aqui nas perguntas, essa pergunta, na verdade, foi do Marcel Minato. Marcel. Está respondido aí, então, Marcel. Alberto, algum outro ensinamento para lidar com o alternador, de montar, desmontar, alguma outra dica? Eu acho que a dica fundamental é você entrevistar bem o cliente para saber aonde está acontecendo o problema, para você poder direcionar melhor o seu diagnóstico. Ser o mais investigativo possível para que você possa saber exatamente o que está acontecendo e aí então você poder ter o diagnóstico correto, fazer o serviço correto, atender bem o seu cliente. Conquistar um cliente não é fácil, mas é mais fácil do que se você tiver que reconquistar. Recuperar. Faça bem feito e conserve o seu cliente na sua carteira. Uma coisa importante, tá? Nunca interprete, tá? Escute, porque a gente tem 2 ouvidos, né? E uma boca só. Então você escuta primeiro e não interpreta. Acendeu a luz da bateria, deve ser tal coisa. Não. Entrevista bem esse cliente, pergunta aonde acontece, por quê, qual a situação, de dia, de noite, na chuva, para que você possa caminhar melhor o seu diagnóstico. Porque quando a gente interpreta, muitas vezes a gente não chega num diagnóstico correto. Okay? Antes de ir embora, vou fazer uma outra recomendação. Acompanhe a trilha de aprendizado da Educar também em outras categorias. Na categoria de empreendedores, você pode ver lá o curso Empreender na Prática. Vença os desafios do dia a dia. É com a Patrícia Lages, um curso bem legal que você vai aí entender algumas coisas para ser empreendedor. Não adianta só saber a técnica, só saber consertar, você tem que saber administrar. O outro curso interessante na área de empreendedorismo é o empreendedorismo criativo. Planejamento financeiro sem complicação. Não adianta só fazer a venda do seu serviço, tem que saber administrar a grana. Então, não perca a oportunidade de fazer os cursos da trilha de aprendizado da Educar.
Quero agradecer aqui ao Alberto. Muito obrigado, Alberto. Eu que agradeço a seus comentários aí desse final da aula. Muito obrigado pelo convite aí. Espero ter contribuído para vocês aí em aumentar o conhecimento, que vocês aproveitem isso para ganhar dinheiro e até a próxima. Finalizamos aqui a aula Ferramentas, Equipamentos e Orçamento. Então ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Educar, viva da sua paixão. Até a próxima.